nada é impossível. Então abra a boca e profetiza. Abra a boca e vai buscar em quem pode fazer. Amém? Quero chamar ele. Jonathan Lopes. Pedir que a igreja fique de pé, vamos estar orando. Pode ficar à vontade, você está em casa, tá? Amém, irmãos? Estendam suas mãos. Deus, eu coloco o teu filho, Senhor, diante de ti, Pai, e te peço, Senhor, continua usando ele, Senhor, como um instrumento teu, como um servo teu, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor já preparou a sua palavra, Deus. Deus, que ele venha falar tudo, aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, Senhor. Que a tua igreja venha estar atenta a ouvir a tua palavra, Senhor. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Melhor o outro? Então tá bom. Foi o pastor que falou, desculpa. Amém. Realmente é melhor. E... Amém. Glória a Deus por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero pedir que desde já se abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Versículo 1. Amém. Que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Vamos orar? Jesus, obrigado por mais um culto, por mais um domingo, por mais um dia, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos concedido. Pai, obrigado pela vida de cada um. E peço, Senhor Jesus, que por graça o Senhor fale conosco. Por misericórdia, Senhor Jesus, o Senhor me use. Pai, Senhor Jesus, apesar de mim, apesar, Senhor Jesus, de meus irmãos, que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor Jesus, o Teu direcionamento por meio da Tua palavra. Pai, que Teu Santo Espírito possa nos tocar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Bem, vamos lá. Quem é que nunca escutou ou falou para alguém, né, algumas das seguintes frases, né? Tipo, já falei muitos para Hudson. Por exemplo, rapaz, eu não sou teu empregado. Ou, meu filho, quando a gente tá trabalhando, você acha que eu sou escravo? Não sou escravo, não. Podia ser uma coisa de conotação, mas não ia pegar mal. Rapaz, eu faço o que eu quiser. Ninguém manda, ninguém diz o que é que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quiser. Quem é que nunca escutou ou disse esse tipo de coisa? Né? Quando tem um feriado, a pessoa não vai trabalhar, a pessoa diz assim, rapaz, eu sou negro, não sou escravo, não. Tem racismo, tá? Black Lives Matter, ok. Mas aí a gente fala muito a respeito disso. A gente deseja ser livre, a gente deseja a liberdade, né? E liberdade é não ter que prestar contas a ninguém, né? Quando você trabalha por conta própria, você
nossa, é muito melhor, não presto conta a ninguém, eu me resolvo sozinho. É ter autonomia, é fazer aquilo que a gente quer, é, é ter uma casa, né? E não precisar de pedir ao dono da casa para você construir uma parede, derrubar uma parede, que ela é sua. Liberdade. Chega a ter um brilhinho no olho, assim, quando a gente fala a respeito de liberdade, de ser livre. Na verdade, um grande filósofo contemporâneo já disse: liberdade é correr pelos céus. Pegou a referência? Grande filósofo Dragon Ball Z. Desculpa. Enfim, ele diz, né? Errado não tá. Tá certo. Sempre unidos, vamos triunfar. Amém. A gente busca por todo tipo de liberdade. Como pessoa, a gente busca por todo tipo de liberdade. Seja ela a liberdade de expressão, porque a gente quer ser livre para dizer o que a gente pensa, a gente quer falar o que vem na nossa cabeça, e a gente quer poder discordar de alguma coisa. Liberdade de expressão. Seja a liberdade financeira, porque comprar o que a gente quer na hora que a gente bem entende, realmente não parece ser uma coisa ruim, nem de longe, né? Todo mundo concorda, irmãos? Amém? Vocês estão aqui? Eu vou repetir para ver se vocês estão mesmo. Liberdade financeira, comprar o que a gente quer na hora que a gente quer. É uma coisa ruim ou não? É muito bom, né? Eu gosto. A gente procura até mesmo, e ultimamente tem sido uma procura bem grande, uma procura é uma liberdade sentimental, porque o mundo tem pregado para a gente e tem dito que o tal do amor próprio é o melhor amor. O mundo tem pregado para a gente e tem dito que você não precisa de ninguém. Amém? É, tem dito que, na verdade, antes de amar o outro, você deve se amar. Porque se você não se amar, quem é que vai? Então, a gente tem buscado vários tipos de liberdades, né? E não diferente na nossa caminhada cristã, aqui e lá fora, na nossa vida. Nossa vida cristã, a gente tem uma busca muito parecida. A gente quer ser livre. Quantas músicas a gente não canta falando a respeito de liberdade? A gente quer ser livre, a gente quer ser crente e a gente diz assim: meu filho, eu sou livre, me deixe fazer o que eu quero. Eu sou livre para usar essa roupa. A gente quer ser livre dos fardos, a gente quer ser livre para fazer o que a gente quer, a gente quer ser livre das opiniões das pessoas à nossa volta. A gente quer ser livre na igreja. Liberdade é o que a gente quer. Esse é o nosso lema, é ser livre. Porém, existe uma definição de liberdade bem diferente dessa que a gente tem na mente quando a gente olha para a Bíblia. Na verdade, Paulo fala, o texto que a gente leu diz: pois eu, preso do Senhor, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, o prisioneiro de Cristo, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Parece então que a liberdade que a Bíblia fala para que que a gente tem que ter, a liberdade cristã, ela parece que tem algumas algemas. Parece que o tal do seja o que você quiser, que o mundo diz, ele fica meio sem um lugar quando a gente olha para a Bíblia. Sabe, o mundo lá fora fala a respeito de liberdade, e liberdade para o mundo é seja o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Mas parece que a liberdade cristã é um pouco diferente disso. Parece que essa afirmação fica sem espaço quando a gente olha para a Bíblia. Porque Paulo, no capítulo 5 do livro de Gálatas, Paulo diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. O discurso de liberdade cristã é diferente. Porque enquanto o mundo diz, você pode fazer o que você quiser,
A palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz: como pessoas livres, não tenham a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Parece então que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, está falando a respeito de pessoas de verdade livres. E essas pessoas livres, elas não podem fazer o que querem. Parece meio contraditório. Pessoas, vocês são livres, mas não usem da liberdade para fazer o que vocês querem. Mas sejam servos de Deus. O que é liberdade para a gente? Liberdade é não ter um padrão para seguir. Liberdade é fazer do jeito que a gente acha que está certo. Liberdade é sair da caixinha que as pessoas querem que a gente esteja. É liberdade. Mas o que é que a gente diz quando parece que a Bíblia está colocando a gente numa caixinha? Quando parece que a Bíblia está nos dando um padrão para seguir? Quando parece que a Bíblia está dizendo qual deve ser o nosso jeito? Quando parece que a Bíblia está cutucando coisa que é da minha privacidade, que eu que digo como que tem que ser. O Senhor Jesus, ele deseja que a gente seja livre. Na verdade, mais do que isso. O Senhor Jesus deseja que a gente seja livre de verdade. Porque foi ele mesmo que disse que aquele que conhecer o Filho de Deus, aquele a quem o Filho libertar, esse vai ser verdadeiramente livre. Então o Senhor está falando a respeito de uma liberdade de verdade. Existe uma liberdade que é falsa. E existe uma liberdade de verdade. Porém, aqui começa o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu separei, que é o seguinte: parece que a Bíblia está nos mostrando a respeito de liberdade, de sermos livres, de sermos pessoas livres. Mas parece que a Bíblia está dizendo assim: Jonathan, seja livre. Seja livre, então pareça com Jesus. Parece que a palavra de Deus está dizendo assim: seja livre e pegue sua cruz. Parece que a palavra de Deus está dizendo assim: seja livre e carregue as algemas do Senhor Jesus. Existe uma liberdade que só é encontrada quando nós nos tornamos escravos de Jesus. E isso parece bem contraditório. Isso parece ser maluco. Isso parece uma conversa meio estranha. Mas já dizia João Calvino que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E tem uma música de uma banda daqui de uma pessoa, da Catarina Vambora, que diz assim: Senhor, o meu coração se apressa em fabricar para si ídolos que tomem o teu lugar. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver... O que significa? Tem a ver que a gente encontra a liberdade quando a gente se torna escravo de Jesus. Certo? Mas o que é se tornar escravo de alguém? O que é ser escravo de alguém? Se ser livre é não ter um padrão, se ser livre é fazer do jeito que a gente quer, se ser livre é fazer o que a gente quer, então o que é ser escravo? O que é que caracteriza alguém ser escravo? É trabalhar e não receber, certo? É fazer tudo aquilo que outra pessoa manda você fazer e não poder questionar, é também. Fazer tudo, a respeito de tudo, não é só no trabalho, mas alguém que manda, que diz a você o que você tem que vestir, o que você tem que comer, aonde você tem que morar. Isso é ser escravo de alguém. Isso é não ter uma vontade. É não poder tirar férias, trabalhar e trabalhar e trabalhar. Isso é ser escravo de alguém. Mas então, a questão é, o ponto importante é, eu gostaria então que você me dissesse qual é o salário que o ódio que você sente por outras pessoas paga você.
Eu gostaria que você me dissesse, então, o porquê. Por que que aqui você questiona tantas pregações, mas aceita como verdade e verdade absoluta aquilo que você escuta na tela do seu celular? Eu gostaria então que você me dissesse qual é o mês que o orgulho no teu coração te deixa tirar férias. Qual é, quando e quanto que você está recebendo? Se ser escravo de alguém ou de alguma coisa é não receber por isso, é fazer aquilo que aquela coisa ou aquela pessoa manda você fazer sem questionar. Então, o ponto não é o estranho, não é ser escravo de Jesus. O ponto é que nós nos tornamos escravos daquilo que nós amamos. Porque tem pessoas que são escravas do ódio. Tem pessoas que não conseguem amar, porque o ódio no seu coração diz que elas não podem perdoar. E elas a obedecem. Tem pessoas que não conseguem viver as suas próprias vidas, porque elas precisam ter alguém que as diga o que fazer. Alguém que está causando uma certa coceira na sua mão para você pegar no celular agora e olhar o que é que fulano postou, que ele foi para onde. Alguém que diga para você aonde que vai ser suas próximas férias, qual vai ser a sua próxima roupa, qual vai ser aonde você vai morar. Espera aí, isso é ser escravo de alguém. Você não está recebendo, você está fazendo o que alguém está mandando você fazer. Então é possível ser escravo de outras coisas, além de ser escravo do Senhor Jesus. É possível ser escravo de mágoas. Mágoas que nos levam durante toda uma vida para uma vida amargurada. É possível ser escravo da falta de perdão, que diz como que a gente tem que fazer as coisas. A verdade é que nós nos tornamos escravos daquilo que nós amamos. Nós fazemos os gostos daquilo que nós amamos. Nós trabalhamos sem receber salário e sem tirar férias. O ponto é que o mundo quer que a gente acredite que enquanto nós estamos cumprindo aquilo que o mundo quer que a gente acredite que é nesse momento, que quando eu decido mentir, é que eu estou fazendo a minha vontade. O ponto é que quando o mundo quer que a gente entenda e acredite na mentira de que quando eu estou obedecendo o que o ódio está falando para mim, é que eu estou fazendo a minha vontade. É que eu estou sendo livre. Na verdade, eu estou sendo escravo. Eu estou fazendo aquilo que alguém está mandando eu fazer. Então, se somos servos daquilo pelo qual nós amamos, nós devemos amar a Jesus e encontrar a liberdade nele. Nós devemos amar a Jesus e nos tornar servos dele, nos tornar escravos dele, porque assim nós encontraremos a verdadeira liberdade. Irmãos, como é que é uma cela? Uma cela de cadeia. O que é que vem na sua cabeça? Se alguém já foi num presídio, se alguém já esteve preso, eu espero que não. Se alguém pretende ir preso, também espero que não. Se alguém quase foi preso, opa, Breno. Mas o que vem à mente quando a gente pensa a respeito de uma cela? O que vem uma cela de cadeia? Um lugar apertado, um lugar pequeno, um lugar frio, solitário. Acho que só de pensar em parar em uma cela, em ser preso, já dá para assustar. Só de pensar, de literalmente comer aquilo que outra pessoa decide que você vai comer. Vestir aquilo que outra pessoa decide que você vai vestir. Fazer aquilo que outra pessoa, em tempo integral, manda você fazer. Sai da cela, entra na cela, vai para tomar sol, volta daqui. Só de pensar assusta. Só de pensar que eu não posso fazer as coisas que eu realmente gostaria de fazer, que ali não tem gosto, assusta.
Então, como é que eu posso dizer, como é que eu posso afirmar que ser prisioneiro de Jesus é ser livre? Como é que eu posso dizer que entrar como que alguém entra na cela de Cristo e se torna alguém livre? Porque só de pensar em estar preso chega a dar uma agonia. Então, como é que eu posso dizer que se tornar prisioneiro de Jesus é ser livre? Essa palavra de hoje é uma palavra muito direta ao ponto. É porque tem coisas que a gente acaba criando. Estava conversando ontem com Vitória, né? Vitória Kézia, namorada de Lucas, para todo mundo saber. E a gente estava falando a respeito da pregação, a respeito do discurso, de texto e tudo mais. E tem coisas, irmãos, que na Bíblia, tem textos na Bíblia que eles são difíceis de entender. Tem. Tem textos que tem interpretações que você vai e lá vai. Tem. Tem coisas que são difíceis de entender. Mas tem coisas na Bíblia que são difíceis de fazer. Tem coisas na Bíblia que realmente não tem muito o que enrolar para dizer. É difícil de pôr em prática. É difícil. Quando a Bíblia diz assim, amem uns aos outros, o que é que tem para interpretar aqui? Qual é a entrelinha que eu não vi? Não tem nenhuma interpretação aqui. Amem uns aos outros. O difícil em um texto como esse é fazer. Quando a Bíblia diz, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos e diz, vocês me chamam de mestre e fazem certo, porque eu sou mestre. Mas se eu, sendo mestre, lavei os vossos pés, façam vocês também. O que é que tem para entender aí? Era Deus ensinando a respeito de humildade, ensinando a respeito de servir os outros. O que é que tem para entender? O difícil é botar uma toalha na cintura, puxar uma bacia e lavar os pés. Esse é o difícil de textos como esse. Assim como esse. Assim como esse tema. Assim como esse assunto. Nós já entendemos o que é liberdade, nós já entendemos o que é ser escravo. Nós já entendemos que podemos ser escravos de outras coisas além de Cristo. Que, na verdade, ninguém é livre. Que, na verdade, nós nos tornamos escravos daquilo que amamos. E o ponto é, o que você ama? O que é que você tem amado? Quando alguém falha com você, quem você ama? Você ama o rancor ou você ama o perdão de Jesus? Dá para ser escravo de Você será escravo de alguém e obedecerá a alguém. O ponto é saber quem. Quando a possibilidade de mentir chega na sua porta, você tem duas pessoas para amar. A mentira de Satanás, que é o pai da mentira, ou a verdade de Jesus. O ponto é saber quem você ama. Porque na verdade, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Na verdade, o nosso coração produz para si mesmo vários ídolos aonde ele deposita a sua adoração. O ponto não é se você vai adorar. Você vai adorar. O ponto é saber quem. O ponto é saber se você adora ao mundo lá fora ou se você adora a Cristo. O ponto é saber se você ama a Cristo ou você ama a si mesmo. Mas que você vai amar alguém? Sim, você vai amar alguém. Que você vai ser escravo de alguém? Você vai ser escravo de alguém. O ponto é saber quem. Então, por que nós devemos ser escravos de Jesus? E por que, sendo escravos de Jesus, nós nos tornamos pessoas livres? É porque, irmãos,
Jesus disse, em João, capítulo 8, versículo 31. Do 31 até o 36. Se não quiser abrir, não tem problema. Jesus disse. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a gente se torna escravo de Jesus, a gente percebe qual é a verdadeira cela. A gente percebe que, na verdade, a gente estava preso numa cela. Antes do culto começar, estava conversando com o Isaac. E a gente estava falando a respeito de Efésios capítulo 2. E Efésios capítulo 2 diz assim, vocês estavam mortos em seus pecados e delitos. Mas Cristo vivificou vocês. Deus, por sua infinita misericórdia, por ser rico em misericórdia, enviou Jesus. E Jesus ressuscitou vocês da morte. Só percebe que estava morto quem foi ressuscitado. Só percebe que estava escravo do pecado aquele que foi livre. Percebe que Jesus está falando com os fariseus. E Jesus diz, quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. E eles questionam, nós, livres, seremos? Nós somos descendência de Abraão, a gente não serve ninguém, a gente é livre. Então Jesus diz, quem peca é servo do pecado. Mas quando vocês conhecerem a verdade, então o Filho vos libertará. E a quem o Filho libertar, esse é livre de verdade. Então, quando a gente conhece a verdade, quando a gente é apresentado ao Filho de Deus, ele nos mostra a nossa real situação. Quando a gente é apresentado ao Filho de Deus, ele nos mostra a verdade. E a verdade é que muitas das vezes eu e você somos escravos do pecado. Nós somos escravos daquilo que Deus odeia. Mas por que então nós devemos trocar os nossos senhores? Por que então eu devo deixar de ser escravo do pecado e me tornar escravo de Jesus? Irmãos, este Senhor aqui, este Senhor que nos chama a ser escravos dele, este Senhor, ele nos chama de filhos. Este Senhor nos chama de filhos. Perceba, a gente fala a respeito disso e a gente canta isso, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mas entenda, você não é um filho que se torna escravo de Jesus. Você é um escravo que se torna filho. Você não é um filho que Deus te chama de escravo. Você é um escravo que Deus chama de filho. Então por quê? Porque eu devo abandonar o meu Senhor do mundo e servir a Jesus. Porque eu devo tê-lo como meu Senhor. Porque esse Senhor aqui, ele me chama de filho. Ele me fez filho. Esse Senhor me recebeu na família dele. Ele disse que aqueles que receberam a Jesus, ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Você é escravo, mas agora o seu Senhor te chama de filho. Mas agora o seu Senhor, aquele que manda, que diz o que você tem que fazer, ele chama você de filho. Ele te deu um lugar na mesa. Qual é a ganha e o salário daqueles que são escravos do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
E por mais que agora não pareça, mas o pecado paga a longo prazo. O pecado paga a longo prazo. E por mais que agora pareça que eles são os livres e nós os escravos, e nós somos os presos, nós somos aqueles que não entenderam o que é liberdade. Na verdade, o Deus desse século cegou os seus entendimentos. E eles não conseguem ver que eles não estão fazendo a sua vontade, mas estão fazendo a vontade de seu Senhor. Que eles mentem porque o pai deles é o pai da mentira. Porque o mundo não entende e o pai deles, o Senhor deles, cegou o entendimento deles. E faz com que eles mintam uns aos outros. Porque o pai deles é o pai da mentira. Mas o nosso pai, aquele que nos chama de filhos, é o pai da verdade. Nós devemos ser escravos de Jesus, porque só nas correntes de Jesus existe a verdadeira liberdade. Nós devemos ser escravos de Jesus, porque as suas correntes são o seu amor. Porque as suas correntes, as correntes que nos prendem a Ele, que nos faz fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, é o seu amor. E deste amor, a palavra de Deus diz que é um amor que é mais ciumento do que a morte. É um amor que é mais forte do que a morte. Um amor que venceu a morte. Então as suas correntes, aquilo que nos prende a Ele, é o seu próprio amor. Nós devemos ser escravos de Jesus. Porque assim como naquela parábola, em que Jesus fala a respeito do dono da vinha, e que esse dono procura trabalhadores para trabalhar na sua vinha, e ele vai às 6 da manhã, e vai à praça e pergunta quem gostaria de ir trabalhar na sua vinha. E vai, e busca, e deixa na sua vinha. Depois ele volta às 9 horas, e a mesma coisa ao meio-dia, e depois às 3 horas, às 5 horas. O nosso Senhor, o dono da vinha, o dono da igreja, ele veio até nós. Ele se fez como um de nós. Nós devemos ser escravos daquele que conhece a nossa dor. Nós devemos ser escravos daquele que conhece a nossa fragilidade, daquele que sentiu na pele, daquele que, sendo tentado, não pecou. Nós devemos ser escravos desse homem. Nós devemos ser escravos desse homem que, sendo inocente, morreu como culpado. Nós devemos ser escravos de um homem que não tem um pecado e nenhum erro veio à sua boca. Morreu como um cordeiro sem defeito e sem mancha, para que eu pudesse ter vida. O Senhor, nós devemos ser escravos do Senhor que deu a sua vida pelos servos. Quem faz isso? Quem faz isso? Que rei desce do seu trono para ajudar o escravo? Que rei desce da sua cadeira, tira suas roupas para salvar o servo, o escravo, o menor? O nosso fez. O nosso Senhor fez isso. O nosso Deus, ele fez isso, ele desceu. Ele tirou as suas roupas, ele desceu do seu trono, ele abandonou o seu trono por um momento para vir em favor do servo, do escravo. No livro que Bia me deu, esse daí, não esse, mas um desse, que é As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, a todo momento existe uma discussão, que o livro é basicamente um demônio mais experiente ensinando a um demônio iniciante a como tentar uma pessoa, como oprimir uma pessoa. E a todo momento o aprendiz está perguntando qual é a diferença, então, de servir ao inimigo, que é Deus, e servi-los. Porque Deus também cobra serviço, Deus também cobra
servos. Deus exige que sejamos servos dele. E o demônio mais experiente fala: entenda, por algum motivo que eu não sei explicar, mas existe algum motivo por trás disso. Parece que o inimigo tem uma nojenta vontade de fazer pequenas cópias de seu filho. O que para nós é apenas comida, para ele vê como alguma coisa a mais. Mas existe alguma coisa por trás disso. É o que o demônio fala para o outro. Perceba que se não é assim. O nosso Senhor quer que nós nos pareçamos com seu filho. Qual é o Senhor que recebe um diarista na sua casa, na sua empresa, e veste o filho do diarista como veste o seu filho? Qual o Senhor, qual patrão, qual dono que, recebendo o empregado, veste aquele empregado como ele vestiria o seu filho? Qual dono faz questão de dar tratamentos de saúde, dental, educação para o empregado que ele daria para o seu filho, a fim de que aquele empregado se pareça com alguém de sua família? Eu não conheço. Eu não conheço outro, melhor dizendo, além do Senhor. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas nisto vemos o amor de Deus, que nos amou. Quando nós ainda o odiávamos, ele nos amou e enviou seu Filho, para que pelo seu Filho nós fôssemos aceitos por ele, para que pelo seu Filho nós nos parecêssemos com ele. Então hoje, alguém que era escravo, hoje deseja amar a Deus. Hoje alguém que era escravo do ódio, que era escravo do medo, hoje esse alguém chama Deus de Pai. Esse alguém chega diante de Deus com confiança. Hoje você pode deixar de ser escravo do pecado oculto no seu coração, e se tornar escravo de Jesus, e só dele, e aceitar ser escravo apenas dele. Porque esse Senhor nos chama de filhos, esse Senhor nos adotou na sua família, esse Senhor está trabalhando em nós e fazendo com que todas as coisas cooperem para que nós nos pareçamos com o seu Filho. Irmãos, existe uma mentira em nosso meio. Existe uma grande mentira no nosso meio. Uma mentira que, por parecer tanto uma verdade, por parecer tão coisa de igreja, que a gente tem deixado passar despercebido. Sabe? E a mentira é a frase que diz: "O pregador, viva o que você prega." Peraí. Calma. Pode apagar as tochas, jogar as pedras. Eu não fiquei maluco. Sabe? Quem prega, quem sobe aqui tem responsabilidade. Um pastor que seja, um pregador, enfim, qualquer pessoa que sobe para pregar a palavra de Deus, ela tem responsabilidades. E uma delas é de viver aquilo que fala. Sim, isso é verdade. Mas eu acho que tem uma coisinha ainda por trás disso. Acho não. Tem algo por trás de uma... Sabe, quando Satanás pega uma verdade e lambuza ela de uma mentira. Isso parece muito como uma fuga. Porque quando Satanás faz com que a gente mantenha os nossos olhos fitos em quem está pregando, independente de quem seja, apenas em quem está pregando. Quando Satanás faz com que os nossos olhos estejam totalmente naquele que prega, ele faz com que os nossos ouvidos estejam surdos.
E à medida em que Satanás faz com que a gente só olhe para quem prega, só olhe para quem ensina, só olhe para quem lidere, ele faz com que os nossos ouvidos estejam surdos. Porque, irmãos, me diga uma coisa. Por que o pregador, ele deve viver o que ele prega? Mas eu que não prego, não devo viver o que eu escuto. Por que que então é tão cristão e é tão certo chegar para alguém de liderança que prega, enfim, e dizer, irmão, viva o que você prega? Mas é completamente vazio a parte que diz assim, eu tenho que viver o que eu escuto. Porque parece que Satanás encontrou um lugar maravilhoso, que ele construiu com suas próprias mãos. Parece que Satanás construiu um chalézinho para a gente ser crente. Um lugar que, diferente da cela, parece ser muito aconchegante. Sabe? Um lugar onde é possível ter liberdade para fazer o que eu quiser. Um lugar que é possível ter liberdade para dizer e não dizer. Um lugar onde é possível preservar a minha saúde. Onde é possível onde ninguém da igreja vai conseguir me machucar. Um lugar realmente muito aconchegante, acolhedor. E esse lugar, nós conhecemos ele como o meu canto. O meu cantinho. Irmãos, isso é mentira de Satanás. Satanás tem nos contado uma mentira que se parece com uma verdade. Porque dali, nesse meu cantinho, sabe? Da onde eu consigo dizer, pregador, viva o que você prega. Não dá para escutar. Ô, irmão, viva o que você escuta. Porque esse lugar parece que tem, sabe, um tratamento acústico. Não dá para... Ruído não entra lá, não. Porque desse lugar, do meu cantinho, é fácil ficar escolhendo o cardápio da noite, o cardápio do dia. É fácil ficar dizendo assim, isso aí não concordo, isso não sei o quê, isso lá vai. Mas desse lugar é impossível dizer, isso aí foi para mim. Eu tenho que me converter. Isso é a minha realidade. Desse lugar, irmão, dali, dá para permanecer sem fazer nada. Dali, dá para escolher qual é a parte da Bíblia que eu vou obedecer. Assim como o mundo faz. O mundo vive uma vida de descrença. E no final pega um versículo. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eu fui injustiçado. E no final pega um versículo. Então, desse cantinho, desse lugar, dá para escolher qual é a parte da Bíblia que eu vou obedecer e qual a parte que eu vou ignorar. Dali dá para continuar sem ser a pessoa que prega. Porque é muito bonito quando alguém fala assim, irmão, viva o que você prega. Ô, irmão, porque você não venceu o que prega. Ô, irmão, vem sofrer aqui comigo. Ô, irmão, vem entender que às vezes a gente prega com muita empolgação no coração, mas tem dia que não. Ô, irmão, vem também, vem somar. Mas desse cantinho não dá para escutar isso não, irmão. Desse lugar que Satanás construiu com suas próprias mãos, não dá para escutar isso. Porque desse lugar é possível viver sem ninguém cobrar que eu seja verdadeiramente crente. Porque perceba a nossa hipocrisia. Perceba que o pastor, o líder, quem quer que seja, que esteja um pouco mais na frente, que esteja servindo, essa pessoa precisa ser crente. Mas você que não está na escala, que não serve, que não sabe nem o que é uma escala a seguir. Às vezes você quer entender que você pode mentir, você pode ter, enfim, ter xingado seu marido, ter xingado seu filho, sua mãe, porque você não tem algo a fazer na igreja. Ô, irmão, ser crente não é isso não.
A gente é chamado a servir uns aos outros, e isso não significa que todo mundo vai pregar. Isso não significa que todo mundo vai ser pastor. Mas a gente nós somos chamados a sermos servos de Jesus. E ser servo de Jesus é seguir o padrão dele. E o padrão dele, irmãos, muitas das vezes é difícil. Porque 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro está falando a respeito de liberdade e submissão. Pedro está falando a respeito do marido com a mulher, do pai com o filho, do senhor e do escravo. E Pedro diz assim ao escravo: servo, se submetam ao seu senhor, e não somente o bom, mas ao mal. Aquele que vai punir você injustamente. Porque se alguém pune vocês porque vocês fizeram uma coisa errada, qual é a glória de vocês? Se alguém persegue vocês porque vocês estão fazendo o que é errado mesmo, do que é que vocês têm que se gabar? Vocês devem ser perseguidos mesmo. E ele cita o exemplo e o padrão de Jesus, e ele diz, no 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Existe um padrão, irmão. Existe um modelo. E o modelo é Jesus. E perceba, me diga alguém se isso aqui é fácil de seguir. Um homem que, quando injuriado, não devolvia. Que, quando padecia, não se vingava. Isso aqui não é fácil de seguir nem aqui, nem na China, como diz meu pai. Mas ele nos resgatou quando nós estávamos mortos, para que vivos vivamos para a sua justiça. Irmãos, que nessa noite, que a verdade tenha tocado o seu coração e que você tenha decidido trocar de Senhor, trocar a pessoa para quem você serve, trocar a pessoa que manda em você, que não seja mais as suas paixões, que não seja mais os seus desejos, que não seja mais os seus impulsos, mas que seja o Senhor Jesus. E que, ainda que isso leve toda uma vida, mas que leve. Ainda que leve toda uma vida para me parecer um pouco mais com Jesus, mas que leve. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Amém, irmãos? E aí vai uma boa deixa pra gente. A que Deus que estamos servindo? Então, às vezes não tem hoje, pastor. Ah, como Jesus é bom. Tava ali fora, parece... Não precisou nem o pregador chegar aqui e dizer, olha, Jesus vai te entregar a chave. Olha, toma essa chave aí. Foi menino não, rapaz. Olha você errado. Não, mas ele